Abra a Bíblia em Lucas. Aí na tua casa, abre aí Bíblia. Alguns usam o celular, né? O celular é bom, é bacana, temos que usar a tecnologia assim. Mas para aqueles que querem aprender a Bíblia, principalmente a manuseá-la, os 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, é bom ter a Bíblia, livro. Aliás, Bíblios, livros. Martinho Lutero chamava a Bíblia, por serem livros, de biblioteca divina. Então é bom você ter a tua Bíblia para poder manuseá-la, entendeu? Tá, é a espada se manuseia. A espada a gente não fica com ela parada, estagnada. A espada a gente manuseia, tanto ataca como defende. Então que você tenha a Bíblia, livros, tá? Em nome de Jesus. Mateus, ele vai falar de um homem que em algum momento você já o conheceu, já foi apresentado a você. Mateus não dá o nome dele. Nenhum dos três, dos chamados evangelhos sinópticos, fala o nome desse homem, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos. Ou seja, basicamente falando, visto pelo mesmo ponto de vista, mas em algumas situações narradas de forma diferente. E Mateus, ele vai fazer uma colocação a respeito desse homem, algumas colocações, e nós vamos tirar alguns detalhes aqui, tá bom? Lucas 6, é que Mateus, Marcos e Lucas falam dessa passagem. E para compreensão, nós vamos ler melhor Lucas 6, verso 6. Por quê, pastor? Porque você vai ver Marcos falando desse camarada, mas não traz um detalhe primoroso que Lucas traz. Lucas, por ser um estudioso, médico, um escritor, digamos assim, ele traz um detalhe que Mateus não trouxe, tá? E nem Marcos trouxe, dentro dessa questão de evangelhos sinópticos. Eu procurei em Mateus e não achei um detalhe que Lucas fala. Procurei em Marcos e também não achei. Mas Lucas traz um detalhe fundamental para a gente discorrer o tema de hoje, tá? Mateus falou uma coisa sem colocar o detalhe. Marcos fala também, mas sem colocar o detalhe. Mas Lucas colocou. Que detalhe é esse? Vamos lá. Aconteceu também em Lucas 6, verso 6, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha mão, que mão? A mão direita. Marcos não fala mão direita. Mateus não coloca que foi a mão direita, tá? Marcos não coloca que foi a mão direita, nem Mateus, mas Lucas, detalhista, ele coloca. Depois pesquisa com calma em casa. Vê lá Mateus se ele fala que era a mão direita. Vê lá em Marcos se ele coloca que é a mão direita, como Lucas detalhou. Então, aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha mão direita mirrada, ou ressequida, tá? Atrofiada, sem vida. E os escribas, no versículo 7, e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez.
e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de raiva, cheios de dor, irados, e uns com os outros conferenciavam, combinavam, né? Orquestravam como sobre o que fariam a Jesus. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, nos dá graça, sabedoria, nos dá, ó Deus, entendimento. Nós repreendemos toda e qualquer distração, nós trazemos a nossa mente cativa a tua palavra, e nós repreendemos toda ação maligna para tentar tirar a atenção do povo, desviar a nossa atenção, nos interter e deixar de te glorificar e te louvar pela tua palavra, a palavra da verdade. Fica conosco, abençoa nossos irmãos que estão em casa, pela live, seja Facebook, seja pelo YouTube, sejam abençoados também pelo poder da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Digam amém. Amém? Então, se for o sermão que a gente faz, eu tenho acostumado, e eu gosto, porque muitas das vezes as igrejas falam muito pouco de Jesus. Muito pouco. Ensina-se pouco de Jesus. E por isso muita gente dentro das igrejas não sabe quem é Jesus. Porque a vida de Jesus, né, ela é permeada por milagres. 35 milagres esses evangelhos sinópticos narram. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de 35 milagres que Jesus fez. E os milagres, eles são também para comprovar que Jesus é o prometido do Antigo Testamento, que Jesus é o prometido vaticinado pelos profetas. Os milagres têm também essa serventia de mostrar que ele é o Cristo, porque se escreveu a respeito do Cristo, do Messias que haveria de vir, que ele viria fazendo milagres. Então os milagres, esses 35 milagres que Mateus, Marcos e Lucas narram, tem essa eficácia para comprovar que Jesus é o Cristo. E vamos falar aqui, como eu disse, eu gosto muito de falar de Jesus. A gente precisa falar mais de Jesus nos púlpitos, sabe? Para as pessoas conhecerem quem é o Cristo que servem. Na classe de novos convertidos, uma das lições é o crente aliançado com Deus e a pessoa do Senhor Jesus. E nós abrimos a aula, até uma espécie de quebra-gelo, perguntando quem é Jesus para você. E os novos convertidos têm dificuldade de falar à luz da Bíblia quem é Jesus, né? Mateus, ele narra quem é Jesus. Marcos narra quem é Jesus. E Lucas narra quem é Jesus. E nós que usamos o púlpito precisamos mostrar quem é Jesus. Porque há pessoas que, novas convertidas, elas não sabem quem é Jesus. Mas vai passando o tempo, elas ficam antigas no Evangelho e continuam sem saber, à luz da palavra, quem é Jesus. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Entende? Porque pouco se ensina nas igrejas quem é Jesus. Se opta por sermões bonitos, sermões que na verdade massageiam o ego das pessoas. Alguns são assim, fazem sermões maravilhosos e o ego dessas pessoas são massageadas. Acabam recebendo a glória que é para Jesus e não para eles. Entende? E quando se fala quem é Jesus, se ensina quem é Jesus, esse nome Jesus, ele aquece o nosso coração. Ele promove curas, milagres, em meu nome. Então temos que usar o púlpito em nome de Jesus, para glorificar a Jesus, sabe? Porque por aí estão se exaltando a si mesmo. Oh, quanto conhecimento. Quando não passamos de servos, que fazemos apenas o que o Senhor manda. Somos apenas servos. Entende? E o texto, eu vou falar o sermão, digamos assim,
expositivo, porque a gente vai se deter expondo o texto. Mas também, se fosse temático, seria vem para o meio. Se fosse temático, se fosse dar um título ao que eu vou falar hoje, seria vem para o meio, tá? Embora nós vamos trabalhar mais a questão de expor esses 6 versículos. E começa falando, no caso Lucas, detalhista, aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga. Jesus, ele vivia entrando nas sinagogas. E as sinagogas, elas eram também para ensinamento de departamento infantil, digamos assim. As crianças tinham instrução na sinagoga. Na sinagoga se falava na política da época. A sinagoga não era só para religião. A sinagoga não era só para as coisas, digamos assim, a Torá, o Pentateuco, sabe? Não. E Jesus entrou na sinagoga novamente, diz o texto. Novamente, mais uma vez, Jesus entrou na sinagoga. Jesus entrava na sinagoga, sabe por quê? Porque ele ia encontrar muita gente. Eles se reuniam no sábado e era muita gente. Então Jesus procurava entrar na sinagoga quando havia reunião. E lá Jesus, né, ele ensinava, aproveitando que haviam muitos na sinagoga. E diz o outro versículo, não, o versículo 6 ainda, e estava ensinando. Então Jesus ensinava na sinagoga. Jesus aproveitava a quantidade de pessoas, mestres, doutores da lei, escribas, fariseus. E Jesus ensinava na sinagoga. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, ressecada, presa no corpo, mas sem vida. Um homem que tinha a mão presa no corpo, mas sem movimento, sem vida. Uma mão inanimada, sem vida. Presa no corpo, mas inanimada. Se espetasse, não sentiria nada na mão. Atrofiado. Estava ali. Agora é interessante essa questão que esse homem estava ali na sinagoga, porque lá na frente a gente vai ver que as pessoas com a mão mirrada, elas tinham dificuldade, elas não podiam estar na sinagoga. Nós vamos ver que as pessoas na situação que esse homem estava, era considerado impuro. Ele era impuro, porque tinha a mão ressecada. Por isso, maravilha o detalhe que Lucas coloca. Lucas faz questão de colocar que era a mão direita, porque os judeus consideravam a mão esquerda, se utilizavam para se limpar. A mão direita, mão de apoio, mão da agilidade. Outros dizem que talvez esse homem, alguns historiadores, era um carpinteiro. E agora ele sem movimento da mão direita. Sem o movimento da mão direita. Preste atenção. A mão direita é usada para o trabalho, para as principais tarefas do dia. E eles consideravam a mão esquerda impura, por ser justamente a mão que foi lá na casinha, né? Foi lá na casinha, fez o que tem que fazer. Então a mão esquerda era para o asseio, para assear-se, para se assear. Fez a necessidade fisiológica. Os jovens geralmente de vez em quando falam assim, jogou o barro, né? E agora pegava com a mão esquerda, não podia ser a direita. Judeu não se limpava, não fazia sua higiene pessoal com a mão direita, a mão esquerda. Aí perguntaram, os teus discípulos não lavam as mãos para comer? E Jesus vira e fala, o que suja o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Eles não vão lavar as mãos, principalmente a mão esquerda. Os detalhes. Então a mão esquerda era considerada impura. E esse homem não podia estar na sinagoga, porque uma impureza, digamos, o acompanhava. Diz ainda,
Vamos para o texto. E os escribas e os fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então aquele homem da mão ressecada, ou ressequida, ou atrofiada, né, mirrada, estava lá na sinagoga. E alguns também dizem que talvez aquele homem tenha sido convidado, já que ele não poderia estar, nessa orquestração, nesse plano maligno de sempre querer tentar matar Jesus, buscando em Jesus motivos para acusá-lo e levá-lo à morte. Pegaram e convidaram esse homem para estar lá, onde ele não poderia estar, onde não deveria estar, porque era impuro. A doença dele, por causa dessa doença, os judeus o consideravam impuro. Então há quem diga, os historiadores, que esse homem na verdade foi convidado. Ele fazia plano, sem saber, coitado, sem saber. Sabe aquela história de no lugar errado, na hora errada? Então ele estava lá, porque os caras sabiam que Jesus ia estar lá. Então eles, buscando ocasião para acusar Jesus, fulano da mão mirrada, nenhum dos três evangelistas fala o nome dele. Jesus vai vir aí, é a tua oportunidade de ser curado. Jesus está curando a torta e a direita por aí, parafraseando, tá? Jesus está curando as pessoas, é a tua oportunidade. Mas eu não posso entrar na sinagoga, vocês nunca deixaram, hoje quer deixar eu entrar? Vem, homem! E estava ele lá, e no canto, mas só que deixaram ele entrar e deixaram ele escondido, botaram ele no canto. Afinal, era parte de um plano maligno, de invejosos, né? E o texto continua, está aí atrás. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Olha aí, eles ficaram observando. Então já tinha algo montado, já tinha algo orquestrado. O cara da mão riscada está lá. Vamos observar. Vamos observar Jesus, se Jesus vai curar ele. Vamos observar Jesus. Reparem em Jesus, fica de olho em Jesus. Se Jesus curá-lo, a gente cai de pau em cima dele. Pega ele no ato de ter curado no sábado, de se esforçar no sábado. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Jesus sabia de toda a orquestração. Jesus sabia de tudo aquilo que estava planejado, toda a armadilha preparada. Então, mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. 9. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Tiago diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Quem pode fazer o bem e não faz, está fazendo o mal. Quem pode fazer o bem e não faz, está fazendo o mal. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, está fazendo mal. Então quem pode fazer o bem e não faz, está fazendo mal, por não fazer o bem a outrem. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E é interessante, para a gente continuar no contexto. Então esse homem, ele tinha vergonha social. Esse homem tinha vergonha familiar. Vivia pelos cantos. Abra aí nos Salmos. Vamos ver como é que ele se sentia. Salmo de número 31. Salmo 31, 7. Salmo 31, 7. Olha bem, como é que esse homem se sentia. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Esse homem vivia uma vida de aflição, vivia uma vida de angústia. E aí o salmista diz: tu conheceste a minha aflição, tu conheces a minha angústia. Deus conhece nossos momentos de angústia. Quem diz amém? Deus conhece nossos momentos de aflição, Ele vê.
Talvez alguém entrou aqui hoje, ou todos nós, qual a área da nossa vida que talvez esteja ressequida, atrofiada? Será que é o casamento? Está sem vida? Será que é o ministério? A vida espiritual sem vida? Hein? Relacionamento pais e filhos, será que anda ressequido? Ou atrofiado? Entende? Mas o salmista diz que Deus conhece, Ele vê a nossa aflição, Ele conhece a nossa angústia. E assim estava esse homem. Salmo 31, 12, aí mesmo, verso 12. Olha só. 31, 12. Estou esquecido no coração deles, meu Deus. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Olha o emocional desse homem. Olha o emocional desse camarada. Estou esquecido no coração deles. Servia apenas para um objeto de orquestração, um alvo para pegar Jesus. Esse homem só tinha a mão mirrada, ressequida. Mas os escribas e fariseus, os herodianos, os publicanos, eles tinham o coração. O homem só tinha a mão sem vida. Mas esses camaradas inimigos de Jesus, eles tinham o coração ressequido. Alguma área da sua vida está ressequida? Para os judeus, a mão esquerda era usada para o asseio pessoal, para se limpar. Mão do apoio, a mão direita. A mão atrofiada é justamente considerada a mão do apoio, mão da realização, a mão da atitude. Coisa que esse homem não tinha mais. Impossibilitado. A mão é o órgão mais usado de todo o corpo humano. Sabiam disso? A mão é o órgão mais usado de todo o corpo humano. Todo instante nós estamos utilizando a mão. Estamos utilizando a mão. É o órgão mais utilizado de todo o corpo humano. Ninguém poderia segurar a mão daquele homem. Segurar a mão é dar apoio a alguém, mas ninguém segurava. Ninguém segurava a mão daquele homem. E há três ordens de Jesus no texto aí, no contexto, que Jesus dá àquele homem. Levanta-te, vem para o meio e estende a tua mão. Levanta-te, toma posição. Esse levanta-te não é só a cama estava no chão e ele lá no cantinho. Provavelmente ele estava lá escondido à margem. E Jesus fala: levanta-te, mas não é só levantar fisicamente, ficar em pé fisicamente. Levanta-te, toma uma posição, levanta-te, age, ergue-te. Quando Deus fala para o profeta: ponte de pé e eu falarei contigo, fica de prontidão. Deus quer falar conosco. Deus quer falar contigo. Toma uma atitude, leia mais a Bíblia. Deus quer falar contigo, levanta-te. Toma uma atitude, procura ter uma vida de oração à luz da palavra, como Deus quer. Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós lemos Bíblia por dia? Abrimos a Bíblia? Ou é um corre-corre desenfreado? Levanta-te e falarei contigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aquele jovem que se desviou, aquele jovem que largou a casa do pai, pediu o direito da herança que ele tinha e foi gastar com prostitutas, com falsos amigos. É o chopinho, é o uísque, é a bebedeira. Mas tem um momento que ele fala: levantar-me-ei. Quer dizer, vou tomar uma posição. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Me aceita, me recebe, ao menos como um dos teus assalariados, como um dos teus trabalhadores. Ele tomou uma posição.
Que área que nós estamos precisando tomar uma posição? Em que área da tua vida, da minha vida, da nossa vida, Deus está requerendo uma posição nossa? E Jesus dá a primeira ordem: levanta. Para de ficar bancando o coitadinho. Chegou a tua vitória, chegou o teu dia. Jesus tira a pessoa da margem da sociedade, quem está marginalizado, e Jesus manda vir para o meio. Reassocializa. Devolve a dignidade. Entende? Devolve a dignidade da pessoa. E aqueles fariseus, saduceus, herodianos, publicanos, estavam nem se importando com isso. Sinagoga era para também se ensinar ética, moral, respeito, confiança, mas estavam nem ligando. Levanta-te. Será que tem alguém entre nós hoje que está precisando se levantar? Ter determinação. Determinação a gente lembra de quem? De Daniel também. Ó, vocês eu não sei. Vocês eu não sei. Se vocês querem continuar idolatrando, desagradando a lei do Senhor, indo atrás dos Balaim, dos serafins, façam isso. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homem tem que determinar. O chefe da casa que Deus constituiu, o cabeça do lar tem que estar determinado. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos servirão ao Senhor. Minha filha servirá ao Senhor. Minha esposa servirá ao Senhor. A minha família vai ser uma família sacerdotal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entende? Trazer os filhos na demonstração do Senhor. É muito pai frouxo por aí. Muito pai frouxo, que os filhos fazem o que querem. Daqui a pouco está batendo na cara do pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A instrução do Senhor na família. A instrução do Senhor no lar. Continua entendendo? Diga glória a Deus. Entende? Levanta-te. Toma uma posição. Reage. Seja determinado, determinada a mudar de vida. Digam amém? Então levanta-te. Depois vem para o meio. Chega de ficar na margem. Chega de ficar pelos cantinhos se lamuriando, se vitimizando. Ninguém gosta de mim, na minha família ninguém gosta de mim, na igreja ninguém gosta de mim. Ninguém vai me visitar quando eu sumo. E você visita alguém? Às vezes a pessoa reclama: a igreja não me visita. Mas você visita alguém, porque a igreja é você. Você visita alguém porque a igreja é você. Então vem para o meio. Sai do cantinho. Abandona a murmuração. Abandona a reclamação, a queixa. Para de se vitimizar. Vem para o meio. Devolvendo à sociedade. Os filhos não vão mais sofrer bullying. Lá os filhos, lá o filho do Maneta. É Maneta que fala, né? Lá o filho do Maneta, lá o filho do cara que não tem a mão direita, olha lá. No caso a direita atrofiada. Os filhos parando de sofrer bullying, a esposa parar de ser envergonhada. Devolvendo à sociedade. Deixar de ser considerado impuro, imundo. É isso que Jesus faz. Eu gosto do testemunho do evangelista Sérgio. O cara era o Sérgio Garrafa. Hoje é o evangelista Sérgio. Quem fez isso foi a igreja? Não, foi Jesus, o cabeça da igreja. Entende? Temos testemunhos maravilhosos aqui dentro de gente que voltou para a sociedade. A sociedade desprezava. Eu sou também, as pessoas falavam comigo por medo ou por educação, que eu só andava com turminha que não prestava. Entende? Eu era muito colado com o tal de Serginho do Morro da Caixa d'Água, lá Parque Araruama, aquela área. E o dia que eu me converti, fui no Parque Novo Rio. Dona Penha, Dona Neuza, Soninha, seu Bill. E eu fiz questão de ir lá. Luiz, genro da Dona Penha,
esse é o Naildo? Olha o que ele falou: agora eu creio que Deus existe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do evangelista Sérgio, do presbítero Alex, né? Outros. Alex parou de pular laje, fugindo da polícia, de volta à sociedade, com dignidade, podendo andar de cabeça erguida. Jesus faz isso! Jesus faz isso. Não é religião, não é a sinagoga, não é a denominação. Eu sou da Convenção Batista Nacional. Não é a convenção, seja ela de onde for. Jesus transforma, Jesus muda a nossa vida. Quantos tiveram a vida mudada, transformada por Jesus? Diga glória a Deus. Precisamos ter experiência real com Jesus. Você já teve uma experiência transformadora com Jesus? Porque se alguém está em Cristo, não na igreja, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criatura, experiência de transformação, de mudança de vida. E Jesus pega o mais vil pecador e o reintegra, o ressocializa, traz de volta para a sociedade. Digam amém, meus amados, digam amém. Só Jesus, o Jesus que nós servimos, do qual somos servos, faz isso. Não é padre, não é pastor, não é papa, não é mãe de santo, sabe? Isso é aquele negócio de tá estreito por aí, sabe? Tá estreito de ser pastor, líder religioso. Só Deus sabe como tá por aí. Ninguém podia segurar a mão daquele homem. Segurar as mãos é dar apoio para alguém. Aqueles escribas estavam com a mão, não com a mão ressecada, mas com o coração. As 3 ordens, falamos do levanta, tomada de posição, vem para o meio, ser reintegrado à sociedade, para de ficar pelo canto, vem para o meio, para de ficar se vitimizando, né? Vem para o meio, bota a cara, se expõe, porque você é sal da terra e luz do mundo. Se expõe, entende? Quem é sal da terra e luz do mundo não é para ficar debaixo do alqueire, não é para ficar debaixo da cama, mas em cima. A lâmpada é colocada no alto. Se botar embaixo, ela não ilumina. A lâmpada é colocada no alto. Assim tem que ser eu e você. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Temos que estar no alto. Não tem que ter medo de se expor, medo de testemunhar de Jesus, medo de falar do evangelho de Cristo. Não! Continua entendendo? Digam amém, meus amados. Aleluia. Vem para o meio. E depois falou: estende a mão. Jesus mandou aquele homem estender a mão. Você tem estendido a mão? Uma das melhores épocas para estendermos as mãos, você vai entender, está sendo agora. Tem olhado para o lado se alguém precisa de que você estenda a mão para ele ou para ela? Tem acudido alguém? Tem abençoado alguém? Será que tem alguma família passando fome dentro do teu lado e você em casa com alimento, podendo repartir? Roupas? Ajudar alguém? Não, isso aí é com a igreja. Você é a igreja. Estende a mão. Tem estendido a mão para alguém? Tem ajudado, abençoado pessoas? Precisamos estender mais a mão. Entende? Acudir. As campanhas do quilo. No mínimo, estende a mão. Levanta-te, vem para o meio e fala por último, estende a tua mão. Estender a mão para receber, mas também temos que estender a mão para dar. Digam amém? Estende a mão. Alguns só querem estender a mão para receber, mas tem dificuldade de estender a mão para ajudar alguém, para dar a alguém. Estender a mão em direção a alguém. Muitos de nós somos ótimos para receber. Estende a mão, recebeu a cura. Direita foi curada. Mas precisamos estender as mãos, ajudando as pessoas. Para terminar, quem continua me acompanhando, diga amém, meus amados. Amém. Salmos 73, 23. Salmo 73, 23. A mão.
as mãos curadas. Salmo 73, 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Deus nos sustenta pegando na nossa mão direita. Ali ele fala bem, pela minha mão direita. É Deus que nos sustenta, meus amados. Teve uma época que as pessoas falavam assim: ah, Deus, segura na minha mão, porque se eu segurar na tua eu vou largar e vou cair. Às vezes acontece. Muita gente começa bem segurando na mão de Deus, mas com o tempo vai enfraquecendo na fé, vai se chateando, vai deixando de ir para o culto, deixando de orar, vai se esfriando e acaba largando a mão de Deus. Aí, Deus, segura a minha mão, porque se eu segurar a tua eu vou acabar caindo. E muitos acabam caindo por alguns motivos. Então ele coloca: tu me sustentas pela minha mão direita. É Deus segurando. Quantos têm recebido o sustento de Deus? Diga graças a Deus. Deus tem segurado na nossa mão. Se não fora isso, já teríamos sucumbido. Entende? Deixa Deus continuar segurando a tua mão. Não tira o comando da mão de Deus, não. Não tira o leme do barco da mão de Deus, não. Deixa na mão dele. Salmo 16, 8. Já lemos esse? Salmo 16, 8. Tenho posto o Senhor, meu Deus, devagar. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Diga graças a Deus. Quem honra a Deus, Deus acaba honrando você. Ele coloca ali: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E Ele segura na minha mão. Deus quer segurar na mão de cada um de nós, mas precisamos colocá-lo continuamente diante de nós. Orando, lendo a palavra, adorando, cultuando, priorizando as coisas de Deus. Entende? Prioridade sendo sempre para Ele, a primazia dele, e isso Ele se alegra. E por causa disso, por causa disso, porque eu dou prioridade a Deus, porque eu coloco Ele continuamente diante de mim, eu acho tempo para Ele, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Quando nós honramos a Deus, Ele não deixa a gente vacilar. Entende? Fazer contratos errados, alianças erradas, relacionamentos errados. Entende? Ele não deixa a gente vacilar, voltar atrás, perder a fé. Vamos continuando é bom. Continuar colocando Deus diante de nós, para que Ele pegue na nossa mão. E para terminar, Isaías, esse vocês conhecem, 41, 13, mão direita. Vai, Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te... Vamos ler isso alto, todo mundo junto? Você em casa aí, vamos lá. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo. Não temas, eu te ajudo. Aplauda essa palavra. Ele nos toma pela mão direita. É Ele, somente Ele. Só Ele, irmãos. Não deixa a gente tosquenejar, vacilar, tropeçar. Entende? Faz milagres na nossa vida, nos alegra, nos dá outra oportunidade, nos dá chance, recomeços. Entende? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Digam amém. Aleluia. Deus te toma pela tua mão direita, querido. Você no Facebook, você no YouTube, Deus te toma pela mão direita e te fala: não temas, que eu te ajudo.